paz do Senhor, irmãos. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de sua esperança pelo poder do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar, você tem que orar, jejuar. Você tem que deixar forte o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Então, não desista, tenha esperança, porque Deus é a esperança. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Deus maravilhoso, estamos aqui em mais um culto de quarta-feira para te louvar e agradecer a teu nome, Pai. Faça presente mais uma vez como o Senhor sempre tem feito, Pai, em todo culto. Em nome de Jesus, nos encha da tua presença, Pai, que viemos transbordar, Pai. Em nome de Jesus, cremos, Senhor, no teu poder, sabemos que o Senhor é santo e poderoso, Pai. Muito obrigada por todas as coisas que tu tem feito em nossa vida, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Que o Senhor venha estar presente mais uma vez nesse culto, Pai. Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós,
Glória a Deus. Aleluias, a paz do Senhor Jesus, amém, aos meus irmãos que aqui estão e a você que está em casa. Vamos orar por um instante, não perdendo em nenhum momento a oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor é aquele que preparou esse dia, Pai, para estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor, para estarmos aqui louvando, reafirmando sempre, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E estar aqui, Senhor Deus, nesse fim de tarde, Pai, eu sei que os meus irmãos aí nos seus lares, buscando a tua face, insistindo, Senhor. Nos foi dito aqui no início, Pai, a respeito de esperança. E o Senhor é a nossa esperança. Nós esperamos em Ti, Pai. E estar aqui, Senhor, reafirma isso. O Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado de cada um de nós. Portanto, Senhor, prepara os nossos corações. E aquilo que o Senhor tem para nós, a porção, Pai. O pão de cada dia que o Senhor traz à nossa mesa, Senhor, hoje. Possa, Senhor, gerar em nós força. Possa gerar em nós, Senhor Deus, frutos. Que sejamos, Senhor, uma terra boa, onde, Senhor, a Tua palavra frutifique. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai. Oh, Deus, mas praticantes da Tua palavra. Aqueles que testificam, que testemunham, que reconhecem, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. O Senhor está aqui, o Senhor está nos lares. O Senhor se faz presente, Pai. E nós declaramos, Senhor, a nossa dependência. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso socorro. Nós declaramos, Pai, que os nossos olhos, os olhos da Tua igreja, os olhos daqueles que confessam o Senhor, eles permanecem em Ti, Senhor. Por isso nós somos gratos e louvamos o Teu santo nome. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu brinquei, com o Leandro que eu ia dizer, 24 de março de 2021, horário de Brasília, 18 horas e 18 minutos. Amém, queridos? Nós estamos aqui no templo, no templo físico, para gravarmos este culto, que daqui a pouquinho vocês vão estar aí acompanhando dos seus lares. Amém? Estamos em 4 irmãos aqui e graças a Deus por isso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tratou com a minha vida e me alimentou. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 63. Amém? Vamos ler, vamos acompanhar, que você possa pegar a sua Bíblia. E acompanhar em nome de Jesus. Salmo de número 63. Amém, queridos? Vamos ler os versos 1, 2 e 3 e 4. Acompanhe aí, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti.
em oração. Vou ler novamente. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei enquanto viver. Falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. Amém, queridos? Acho que desde domingo, né, o Senhor vem, enfim, nos ministrando, e eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas de servir ao Senhor, é saber que Ele nos supre, que Ele nos visita, que Ele trata com as nossas vidas, que Ele nos responde, né? Cabe a nós estarmos atentos. E no domingo, foi muito poderosa a palavra que o Leandro ministrou, falou muito ao meu coração e, de alguma forma, né, confirma, né, a gente sempre tem esse anseio, né, de uma confirmação e, enfim, de um direcionamento que vem realmente da parte do Senhor. E antes de entrar na palavra, eu vou contar uma historinha, né? Em novembro do ano passado, mais ou menos, eu comprei uma plantinha, né? Lá em casa tem alguém que é muito doido nas plantas, né? Que é o meu esposo. E normalmente as plantas acabam morrendo ou sofrendo e eu levo a culpa. Mas eu costumo dizer que eu já tenho 2 filhos para cuidar, mais a Panqueca, que é a minha cachorra, mais a casa, né? Então, assim, cuidar das plantas, né, não está na minha alçada. Mas nós saímos, ele comprou algumas plantas lá para o jardim que ele cuida, e eu gostei de uma plantinha lá e trouxe para casa, coloquei na mesa da cozinha, porque ela estava muito bonita, florida, reluzente, e a planta ficou ali um bom tempo, com as flores intactas. Passou algum tempo, eu larguei a planta de lado, né, confesso. Estou confessando o meu pecado. Deixei a planta de lado e foi ficando. No início eu dava ali água 2 vezes na semana, colocava próximo à janela, mas perdi o hábito e quando um dia eu notei a planta, ela estava lá seca, esturricada, com as folhas queimadas e toda murcha. E eu acho que eu senti uma compaixão da planta e falei, vou dar uma chance para ela, né? Aí fui até a pia, tirei ali meio que do outro suporte, dei água para a planta, deixei ela ali no solzinho da manhã, guardei ela num lugar, né? Guardei não, apoiei lá num lugar melhor e passou. No outro dia, a planta estava de pé, com folhas verdes, e eu sei que isso é possível de acontecer, irmãos, né? E não entenda que eu estou sendo ignorante, mas de fato aquilo me surpreendeu, porque foram menos de 24 horas. O fato de eu ter molhada aquela terra seca, esturricada, arrancada ali as folhinhas queimadas, a planta, né, voltou a ter vida. E aquilo ali me impressionou. E voltando para esta palavra, né, o Salmo de número 63, eu conversava com a Mica um pouquinho antes de nós darmos início. Quem estava online ou presente no culto de domingo, viu que ela ministrou um louvor, né, de sua própria autoria, e isso é maravilhoso. E nós estávamos ali conversando, porque quando nós olhamos para os salmos, né, talvez você tenha um salmo preferido, e nós às vezes colecionamos, né, o Salmo 23, o Salmo 121, o Salmo 139, enfim, muitos deles nós sabemos de cor. E a verdade é que eu falava para ela, né, é interessante, porque nós vemos aqui a obra pronta, né, a obra terminada. Mas cada um desses salmos, né, e uma grande parte escritos por Davi, são canções que retratam algo muito pessoal, que retratam algo muito particular. É um testemunho. Assim como nós, às vezes, ouvimos canções que nós gostamos muito, e às vezes nos acompanham por anos, e você pode ter certeza que essa canção determinada, ela tem uma história, ela tem um testemunho, ela tem um relato pessoal, enfim. Existe um contexto para aquela canção ter sido feita. Assim como a Mica, né, testemunhou sobre a vida dela. E nesse Salmo 63 não é diferente. Esse Salmo 63 relata, né, o título aqui fala, né, Salmo de Davi, escrito enquanto estava no deserto de Judá. Então eu fui, né, entender o Salmo 63. Nossa, que salmo lindo, que salmo poético.
Mas existe uma história, existe um cenário aqui, existe um relato muito pessoal de Davi. Porque esse Salmo 63, ele fala ali em 2 Samuel, capítulo 15, você pode anotar aí, depois reler essa história, relembrar, né, o que acontece em 2 Samuel, a partir ali do capítulo 15. Mas Davi, ele estava passando por um momento muito difícil, como tantos outros, né, que ele atravessou em sua vida. Mas Davi ali, ele está sofrendo uma conspiração causada pelo seu próprio filho, onde em determinado momento ele se vê tão acuado que ele decide pegar a sua família, juntar os poucos homens fiéis que não foram persuadidos, né, que não tiveram, né, a Bíblia fala, não tiveram o coração furtado por Absalão, e ele junta a sua família, junta aqueles homens fiéis e parte dali. Ou seja, ele deixa a sua casa, né, o seu lugar ali seguro, o seu lugar rotineiro, o seu lugar de tranquilidade, e ele vai em direção, e ele caminha, né, em sentido a uma fuga, por conta de todo o cenário, de toda a situação que está acontecendo, e inevitavelmente ele teria que atravessar um deserto. E nós vamos entender, né, porque eu quero exatamente que você pense um pouco nesse cenário. Porque Davi estava sofrendo, Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Então eu quero que você se coloque um pouquinho na vida de Davi, por alguns instantes. Se coloque na situação, porque a verdade é que todos nós, de alguma forma, queridos, e é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, de alguma forma todos nós estamos atravessando um deserto, amém? De alguma forma. Aquilo que o Leandro ministrou aqui, domingo, foi muito de encontro à minha vida, queridos, porque nós estamos neste momento. No momento em que nós, muitas vezes, nos encontramos fragilizados, e aí nós nos voltamos para o Senhor, e Ele vem, Ele nos fortalece, Ele nos aviva, Ele nos transforma, como o Leandro falou várias vezes, Ele trata conosco, e é isso que nós precisamos começar a entender um pouco mais. Eu sempre falo isso quando eu ministro a palavra, nós precisamos sempre nos aprofundar, querido. E todo culto, todo momento de compartilhar a palavra, até de manhã, quando você abre a sua Bíblia e lê um versículo, querido, é o momento de dar um passo a mais, é o momento de se aprofundar um pouco a mais. E o Senhor quer falar conosco nesta noite, a respeito de um homem que era, né, uma referência, um exemplo, só que em determinado momento ele está atravessando o deserto. Em um determinado momento ele está numa situação difícil. Ele está com o coração partido, ele está triste. Mas nós vamos entender que mesmo no deserto, e eu li assim aquelas Bíblias, né, que tem os comentários, que tem os estudos, e alguém dizia assim, que mesmo em meio ao deserto, naquele ambiente árido, exaustivo, como ele vai dizer, ele anseia pelo Senhor, ele anseia estar na presença de Deus. E ele senta e compõe uma canção, queridos. Ele senta e escreve um cântico novo. Ele poderia ter sentado ali e cantado uma velha canção, um hino antigo, mas ele escreve uma nova canção. Porque ele tem convicções dentro dele, queridos, que são imutáveis. E é essa a diferença, é isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, na minha e na tua caminhada, na minha e na tua travessia por esse deserto. Porque nós estamos nesse ambiente. E eu estou dizendo mesmo do que nós estamos vivendo. Porque tem dias em que as coisas ficam difíceis, assim como ficou para Davi. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a vulnerabilidade, né, sobre essa fragilidade que foi ministrado no domingo e que acaba sendo um complemento dessa palavra. Porque eu acho que nós, né, que já temos talvez mais tempo no Evangelho, aí uns 20 anos, né, e por aí vai, talvez em um determinado momento nós crescemos como cristão, né, num ambiente um pouco distorcido, onde nos ensinavam, e eu pelo menos vivi isso muitos anos da minha vida, em que éramos ensinados a não mostrar as nossas fragilidades. Porque crente não pode ter problema, porque crente não pode ter dificuldade. Eu não sei se você é dessa época, mas nós éramos, incentivados a isso. A só testemunhar vitória, amém? Vocês entendem o que eu estou falando? A só testificar das coisas boas. Mas quando eu olho para a palavra, queridos, eu vejo um rei, eu vejo profetas, eu vejo apóstolos, compartilhando das suas dores, das suas perseguições, das suas fragilidades, das suas lutas.
Amém? E tudo isso ficou registrado na palavra do Senhor, para que hoje eu e você tivéssemos esses relatos de vida, de transformação, de amadurecimento, de tratamento da parte de Deus com a vida dessas pessoas. Assim como o Senhor tem tratado a minha e a tua vida. E quando eu falo a respeito da vulnerabilidade, é isso. Não é que nós vamos usar o púlpito, né, o ambiente igreja, para despejar os nossos caos, para falar de dor e derrota. Não é isso. Porque eu e você servimos a um Deus poderoso, amém? Eu e você confiamos num Deus que muda a nossa história, que já mudou e pode mudar quantas vezes forem necessárias. Mas o que eu digo para você é que eu e você temos lutas, que eu e você temos dores, que eu e você atravessamos desertos, porque nós não somos diferentes desses homens e dessas mulheres que estão descritos na palavra do Senhor. E que são exemplo, e que tiveram as suas vidas transformadas pela palavra, pela promessa. E o Senhor hoje quer que nós nos lembremos disso. De quem nós somos, de quem Ele é, do que nós estamos passando. E o mais importante, querido, que o Senhor se importa. Amém? Eu acho maravilhoso, lá em 2 Samuel, capítulo 15, mais ou menos no versículo 30, vai dizer que Davi fez uma parte do caminho, ele percorreu, cobrindo a sua cabeça, descalço e chorando. A Bíblia está testificando isso, que aquele homem, segundo o coração de Deus, foi para aquele deserto com os pés descalços, com a cabeça coberta e chorando, porque Davi estava sofrendo, queridos. Porque Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. E nós não estamos aqui querendo saber quem sofre mais, sabe? Sabe quando você vai contar um problema para alguém, né? Às vezes você tem... Porque eu me identifiquei com muitas coisas que o Leandro falou. Essa coisa de falar... Eu tenho muita dificuldade, assim, de falar sobre mim, né? Eu sou uma boa ouvinte, eu costumo dizer que eu prefiro ouvir, né? Eu ouço, agora falar assim sobre, né, de repente um problema, uma situação, eu tenho mais dificuldade. E já aconteceu comigo que quando eu sinto ali uma liberdade de começar a tocar em alguma coisa, às vezes querendo ali ouvir, né, um bom conselho ou trocar uma experiência, aí você fala, né? Aí a pessoa fala, menina, isso não é nada, você precisa ver o que eu estou passando, aí você murcha, né, querido? Porque você fala assim, amém, né? O que é isso, né, em vista disso? E a verdade, a gente não está competindo para que problema é mais difícil. Mas eu estou convidando você a entrar dentro desse salmo e saber, querido, que assim como Davi, todos nós estamos atravessando um deserto. Todos nós estamos vivendo alguma dificuldade. Quando fala que Davi deixou a sua casa... né, fala que ele deixou algumas concubinas para cuidar da casa, para ficar ali responsável. Mas ele saiu daquele ambiente que era o ambiente familiar, o ambiente seguro, o ambiente agradável, para ir para o deserto. E talvez sair da casa, espiritualmente falando, diante desses dias que nós estamos vivendo, pode significar tantas coisas. Pode significar a estabilidade, a segurança que você tinha no seu emprego e que de repente foi perdida. Ou talvez a tranquilidade que você tinha dentro da sua casa, queridos. E por conta disso tudo, né, eu fico assim às vezes administrando os horários dentro da minha casa, porque é o esposo num cômodo, trabalhando, fazendo reunião, é um filho na aula online, o outro que tem que entrar, e o almoço que tem que estar pronto, cronometrado, no horário certo. E aquilo vai causando, pode parecer pouco, mas aquilo nesse ano todo que nós vivemos, são coisas pequenas, mas que se nós deixarmos, queridos, tira a nossa paz, tira o nosso equilíbrio. E é isso, sabe, que o Senhor trouxe no meu coração, a respeito de nós reconhecermos a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, de nós reconhecermos, né, aquilo que o Leandro falou, a nossa fraqueza mesmo, e saber que o Senhor ainda assim olha para nós, que ainda assim Ele nos escolhe, que ainda assim Ele nos chama, que ainda assim Ele nos coloca à frente de algo, porque Ele é Deus, amém? Eu não quero te tranquilizar de que você esteja passando por uma luta, mas eu quero que você entenda que todos nós estamos, amém? De certa forma, todos nós estamos. E eu quero que você entenda que esse cenário de deserto,
apesar de árido, exaustivo, cansativo, de privações, ainda assim é possível ver beleza. Ainda assim é possível ver a mão do Senhor. Ainda assim é possível contemplar a glória de Deus. Isso é muito tremendo, querido. Imaginar que Davi, ele fala assim, ele fala com tanta convicção, ele fala, tu és o meu Deus e eu procuro estar na tua presença. Ele fala, o meu ser, ele anseia por ti. Ele anseia tanto, o desejo de Davi pela presença, pela glória de Deus, era exatamente como aquele cenário do deserto. Ele sentia a alma dele sedenta, exausta, árida. O reconhecimento, querido. O problema não é estarmos no deserto, o problema não é passarmos por dificuldades. A grande questão é não reconhecermos quando estamos com sede, quando estamos cansados, quando a nossa terra é seca e árida. Não reconhecer, sabe, não ter os seus olhos voltados para o Senhor. Esse pode ser o grande problema. Amém? Mas Davi, ele tinha convicções, ele tinha certezas. Tanto que nesse ambiente, ele contempla o Senhor, ele fala, eu quero te ver, eu quero ver como o Senhor é poderoso e glorioso, o teu amor é melhor do que a vida. Davi faz declarações. Jesus vai dizer lá em Mateus 12, 34, no final do versículo 34, ele vai dizer que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E isso é tão verdade, né? Um versículo tão simples, mas que é uma verdade tão grande. Daquilo que nós alimentamos, sabe aquilo, né? O ditado, né? A pessoa dá o que ela tem. É bem isso. Do que eu estou cheia é aquilo que vai sair dos meus lábios. E é muito poderoso, queridos, entender que em meio a essa dor, em meio a essa situação que Davi está atravessando o deserto de Judá, ele se assenta e compõe uma canção, com declarações que exaltam ao Senhor, que declaram a fidelidade e a bondade de Deus. E talvez essa seja a grande questão aqui, nesse dia. Sabe, o que nos traz até aqui no dia 24 de março. O porquê dessa palavra. Porque não adianta, querido, só querer permanecer no deserto. Não adianta só querer, de repente, atravessar, mas e como eu vou chegar lá? Porque se nós formos ler o capítulo 16 e 17 e 18 de 2 Samuel, tem um desfecho, a história ela tem um desfecho. Davi não pereceu naquele deserto, amém? E é isso que a gente precisa amadurecer. E é um trabalho árduo, né? Quando eu falo sobre vulnerabilidade, e eu vou voltar um pouquinho, que eu falava que nós fomos talvez ensinados, né, de uma maneira às vezes um pouco distorcida, e aí então nós não podíamos falar dos nossos problemas, e tínhamos que, né, estar sempre fortes, e sempre ter uma palavra de ânimo, e isso foi criando imagens de super crentes, de pessoas intocáveis, e eu não creio que isso seja bom, queridos. Hoje, com a maturidade, eu não acho que isso seja bom. Aquilo que eu falei, nós não vamos ficar despejando dores, né, e sem esperança, né, porque essa é a diferença do crente que confia, ele tem esperança. Eu estou vivendo esse momento, mas eu estou crendo que o meu Deus é soberano, eu estou crendo que Ele está contando a história, queridos. É Ele quem vai dar o final, você entende isso? E eu digo isso assim, não tem sido fácil, nem mesmo assim, preparar a palavra, não tem sido. Se está fácil, e aquilo que eu dizia, nós não estamos comparando aqui problemas. O Leandro, domingo, falava de coisas muito pessoais, eu estou citando bastante o Leandro, eu normalmente não gosto que fazem isso comigo, desculpa, Leandro, mas porque está recente, ele ministrou no domingo, e eu até mandei depois para ele, falei, que bênção, glória a Deus, porque, né, não, que a palavra ela vai falar, querida, ela não volta vazia, isso é fato, porque é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, se você está na sua casa, e aqui como nós estamos ouvindo e compartilhando dessa verdade, querido, a palavra ela nos alimenta, ela nos transforma. Mas nós precisamos caminhar, é uma caminhada, a gente não aprende certas coisas de um dia para o outro.
E às vezes, para você, as coisas vão estar um pouco mais tranquilas. Mas cada um, querido, o Senhor falava claramente isso no meu coração. Todos nós estamos atravessando o deserto, de alguma forma. Ou nós acabamos de colocar o pé nele, ou nós já estamos na metade, ou talvez estamos saindo dele. Mas todos nós estamos. E quando eu digo deserto, é esse ambiente exaustivo, árido e de seca. Mas glória a Deus, queridos, que nós temos um Deus que se fez água, amém? Para suprir a minha e a tua vida. Ele é a própria água viva. E aquele que bebe não tem mais sede, querido. E essa é a questão. Talvez nós estamos cansados e exaustos, porque nós não estamos indo à fonte, você entende? Em algum momento, nós estamos deixando, como a Mica falou, de alimentar e fortalecer o nosso espírito. Porque não tem sido fácil para ninguém. Mas nós estamos aqui porque Ele permanece bom e fiel. Nós não estamos aqui na nossa força, porque nós somos fracos, mas Ele é forte. E glória a Deus, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas é preciso uma honestidade. Davi diz aqui, sabe, enquanto eu viver, eu falarei da tua bondade, e eu levantarei as minhas mãos a ti em oração. Então Davi está naquele ambiente, naquele momento, naquela situação. Mas ele está levantando as mãos e orando ao Senhor. Ele está fazendo declarações. Ele está dizendo o quanto ele confia nesse Deus. Porque ele tem promessa. Porque ele sabe quem Deus é. E Deus também sabe quem Ele é. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 49. No versículo 10, que nos fala a respeito de uma promessa. Isaías 49, versículo 10. Diz assim: não terão fome nem sede, não serão castigados, nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto. Pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. Não terão fome, nem sede, não serão castigados, nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto. Pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes de águas. Amém, queridos? Isso é promessa. Deus está reconstruindo Jerusalém, e está prometendo a eles. Está dando aqui, sabe, provisão, alívio, direção. Ele está dizendo, vocês não vão sofrer, não serão castigados. E eu vou levar vocês até uma fonte de água, até um lugar em que vocês possam beber e se saciar. Amém, queridos? E o que nos faz, sabe, passar pelos processos que vamos ter que passar. O que nos fará passar por este tempo que nós estamos vivendo é conhecer a palavra, é se encaixar, né? Se colocar, na verdade se encaixar não, mas se expor às promessas do Senhor. Se não for dessa maneira, nós não vamos conseguir ter uma postura vitoriosa, porque o que nós vemos em Davi é uma postura, ele teve uma postura vitoriosa, porque ele sabia que ia ter um desfecho, que ia ter um final e que o Senhor seria com ele. A mesma coisa eu e você, queridos. Existe uma promessa. Eu os levarei até fontes de águas. O Senhor é a nossa fonte inesgotável. E essa palavra vem para reafirmar isso e para que a gente volte a fazer declarações corretas. Porque talvez muitos de nós, diante da dor e das circunstâncias, nós não temos conseguido mais fazer declarações, sabe? Eu não digo positivas, não. Declarações fiéis, declarações vivas, declarações da voz de Deus. O Senhor falou, eu vos levarei à fonte de águas. É o Senhor quem está dizendo, queridos. E é esse lugar que eu e você precisamos estar. Como eu disse, o problema não é passar ou estar no deserto,
mas é buscar aprender, é buscar de todas as formas, né? E a forma de entender algumas coisas é buscando ao Senhor, é se expondo. É se expor, querido. Às vezes a gente não tem nem... É isso mesmo, né? Uma vez eu li num livro, assim, a sua carne não vai dizer, vai orar às 3 da manhã ou às 18 horas. A sua carne, ela não vai te pedir isso, de forma alguma. Mas é um momento de começar a silenciar mais a nossa carne. E levar o nosso espírito a se expor às verdades do Senhor, amém? E começar a se tornar mais sensível à voz do Todo-Poderoso. Porque então, naquele momento, Davi, ele se senta, ele olha para o céu, né? A versão desse salmo na Bíblia, a mensagem, eu anotei aqui, só o primeiro e o segundo versículo. Na versão a mensagem diz assim: Tu és o meu Deus, e eu não consigo me cansar de ti. Eu tenho grande fome e sede do Deus, ao viajar por terras secas e exaustivas. Então aqui estou, no lugar da adoração, de olhos abertos, bebendo da tua força e da tua glória. Sei que ela é uma versão bem, né, diferenciada, mas quando eu li isso, né, que eu vou lendo todas que estão disponíveis lá em casa, e eu imaginei isso. Ele diz: eu estou aqui no lugar da adoração. Querida, ele está no deserto, mas ele está dizendo que ele está no lugar da adoração. Isso é tremendo demais. E ele está dizendo: eu estou aqui com os meus olhos abertos e eu estou bebendo da tua força e da tua glória. Ou seja, naquele lugar, talvez no pior cenário, Davi está dizendo: esse continua sendo um lugar da adoração. Você entende isso? Às vezes, né, querido, quando nós ministramos em salmos, né, fica aquela coisa, é muito fácil, né, pregar em salmo. A gente lê o salmo e o salmo fala por si só. E glória a Deus por isso. A palavra fala por si só. Quem somos nós? Mas quando a gente começa a observar alguns detalhes, e foi aquilo que eu te falei, busca o relato da canção. Busca o entendimento da canção. Esse é um relato pessoal, é um testemunho da vida de Davi. Assim como eu e você temos os nossos testemunhos. E Davi está dizendo: no meio desse deserto eu escolho adorar. No meio desse deserto eu escolho contemplar o Senhor. No meio desse deserto eu busco o Senhor como sendo a fonte de água. Eu estou com tanta sede de Deus, eu estou tão seco, tão cansado, mas o Senhor é a minha fonte. Eu bebo, Senhor, da tua força e da tua glória. Isso é tremendo, queridos. Isso é poderoso demais. E essa é a palavra de Deus. E de fato, queridos, nós não sabemos, né, literalmente, do dia de amanhã. Enquanto eu estava por aqui, né, na igreja, fui ali até os banheiros, fui ali próximo ao bebedouro e fiquei imaginando, né, quando nós vamos retornar. Nós não sabemos, né? Ainda não foi expedido um novo decreto. Enfim, todos nós sabemos, né? A situação do hoje. O amanhã nós realmente não sabemos. Mas se eu posso te dizer uma coisa, e é que eu quero sempre me convencer, né? Que o Espírito Santo me convença. O que vai nos fortalecer, queridos, o que vai nos alimentar, o que vai deixar, né, permanecer os nossos pés firmes na rocha, é o nosso relacionamento com o Senhor. É buscar ao nosso Deus. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse culto hoje, a partir das 20 horas. Não sei. Não sei quantas pessoas vão estar disponíveis, né, neste horário para assistir o culto. Mas de todo o meu coração, e eu oro pela igreja do Senhor, que você se fortaleça, que você reconheça a sede, sabe? Que você não coloque uma máscara, né? Não... Porque, assim, às vezes a gente está com sede e a gente bebe um suco, a gente bebe, né, para os que gostam, bebe o refrigerante. Mas lá em casa mesmo, às vezes o Arthur Sol, ele, né, gosta do suco, do refrigerante, mas ele fala assim: mãe, que vontade, que sede de água. Porque a nossa sede é de água, essa é a verdade. Né? A gente pode ter vontade, mas a nossa sede, o que o nosso organismo pede, o que ele necessita para ser hidratado é água. A mesma coisa na vida do crente, querido.
Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos até assistir um culto, né? Você vai assistir e receber a palavra, mas eu digo assim, nós precisamos buscar alguns escapes, né? Ouvir uma ministração, colocar uma playlist de 1h50 de louvores, né? Às vezes eu busco lá, playlist anos 90, né, de louvores, né? Eu faço umas dessas. Quando alguém ainda não me manda lá, esses dias o Rogério Cordeiro me mandou um áudiozinho cantando um louvor da Bíblica da Paz, né? Eu já fui lá no ano de 98, sei lá. E é gostoso. Assim, você pode fazer isso, aquilo vai alegrar o seu coração. Mas, querido, não se engane. Existe um momento em que você precisa fazer como Davi. Contemplar o Senhor, abrir os teus olhos, sabe? E se voltar mesmo, você e o Senhor. Não tem outra configuração. É entrar no teu quarto, fechar a porta. Eu confesso que eu sempre falo isso, estar na igreja para mim é muito bom, é muito importante. Porque eu fui ensinada dessa forma e isso para mim faz muito bem. Porque apesar de ter uma casa espaçosa, glória a Deus, eu tenho como entrar no meu quarto e fechar a porta. Mas ainda assim não é assim, eu não sinto aquela liberdade que eu gosto de ter quando eu estou aqui na casa do Senhor. Mas nós faremos o que for necessário, né? Davi também não queria estar atravessando aquele deserto, mas isso não foi motivo, não foi impedimento para que ele louvasse o Senhor. E é mais do que louvar, querido, é testificar. Senhor, eu estou passando o deserto, meu filho está me perseguindo, criou uma conspiração contra a minha vida, o meu coração está partido, eu estou quase que desorientado. Mas ainda assim eu buscarei a tua face, ainda assim eu irei recorrer àquele que pode me ajudar, pode mudar a minha história. E esse é o nosso Deus, querido. É aquele que se faz água, é aquele que muda o deserto, sabe? Ele faz de desertos mananciais. Esse é o nosso Deus, ele pode fazer isso. Ele pode mudar a situação, as circunstâncias, da maneira que ele quiser. E o meu desejo, querido, o desejo do meu coração é que eu e você, sabe, venhamos prosseguir fazendo esse tipo de declaração, mas que isso seja a convicção do nosso coração, que eu e você possamos crer que Ele é a fonte inesgotável, que Ele é a fonte de água viva, a qual nós recorremos. Amém? Reconheça, se existe sede, se existe exaustão, se a terra está árida, reconheça, querido, em nome de Jesus, se achegue ao Senhor, se humilhe, se prostre e diga: Senhor, eu preciso de água, eu estou cansado e exausto, eu estou caminhando por esse deserto, mas eu sei que Tu és uma fonte inesgotável. Nós precisamos, queridos, é como se fosse uma receita mesmo, né? Que precisa ser seguida, sabe? Nós como crentes, nós queremos prosseguir, queridos, eu tenho certeza. Por mais que existem dias que as coisas, né? A palavra vai falar sobre isso, né? Jeremias, quando orava e chorava e se lamentava, como se não houvesse resposta, como o céu estivesse de bronze. E nós passamos por momentos assim. Mas a grande diferença, querido, está em permanecer nesse ambiente, sabe, onde eu confio, onde eu oro e eu entrego tudo ao Senhor. Porque se por alguma razão nós deixarmos isso de lado, querido, aí está o grande perigo. E se nós estamos aqui nessa noite, se você está aí assistindo esse culto, é porque você faz uma escolha, você decide continuar, você decide prosseguir, você decide continuar ouvindo a palavra e buscando, sabe, aplicar isso no teu coração, em nome de Jesus. Fácil não tem sido para ninguém. E saiba que o Senhor se importa com você, Ele se importa com a sua dor, com a sua situação. Ele tem olhado, querido, para as nossas vidas. E é esse o cuidado que nós temos que ter, porque a função do inimigo é essa, é nos confundir, é nos desestabilizar, é nos colocar, sabe, questionamentos que, se não tomarmos cuidado, em um certo ponto eles são pecaminosos. Então guarda o teu coração, amém? Guarda o teu coração, a tua mente. E isso nós fazemos como corpo, né? Por isso nós estamos aqui, porque nós somos um corpo.
Porque nós não somos individuais. Nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte de um corpo. Então nós estamos aqui, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos buscando em oração. Mas existem momentos também que é você e o Senhor, amém? E o Senhor está convidando a você não desistir. Não desistir desse relacionamento, não desistir de atravessar o deserto. O deserto, ele tem uma saída, querido. Que você possa confiar nisso, amém? Você possa confiar no teu Deus. Naquele que te chamou, que te tirou do lamaçal do pecado, te tirou das trevas. Você tem luz, querido, você tem direção e você tem promessa. Assim como Isaías diz, sabe, você não será castigado, sabe, o sol não vai te destruir, você vai ser levado a correntes de águas. Que você confie nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloquem em pé. Aleluias. Glória a Deus. Não sei se foi muito rápido ou não, mas acaba que nós temos uma dinâmica um pouco diferente, amém? Mas eu convido você a meditar nesse salmo, versículo por versículo, a ler 2 Samuel capítulo 15 em diante. Busque isso, busque conhecer, busque se alimentar daquilo que gera vida em você, amém? Fortaleça teu espírito, a tua mente, leva a tua mente cativa mesmo, a obediência da palavra, aquilo que gera vida em nós, que gera esperança. A fé e a esperança, queridos, ela vai ser colocada em jogo exatamente nesses momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de dores. Amém? Você possa fechar os teus olhos por um instante. Vamos orar, louvar um trechinho de um hino e agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Fale isso diversas vezes durante o seu dia, sabe? Que o Espírito Santo te convença disso. Que o Espírito Santo te convença de que você está sendo visto, contemplado, que o Senhor está aí com você neste momento porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Comece a declarar até que o Espírito Santo te convença de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas que isso também não nos isenta de orar, de clamar, de buscar, de ter compaixão, de fazer a nossa parte. Mas se tem, Senhor, queridos, tem sido dias difíceis, dias tenebrosos, porque foi aquilo que eu disse, ninguém está competindo com quem está sofrendo mais. Mas talvez as suas dores, queridos, e eu sei que são diferentes das minhas. As suas lutas, o seu processo está muito diferente do meu. Mas que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que você sinta o cuidado do Senhor e que você seja capaz de se abrir e dizer: Senhor, eu estou sedento. Eu estou com tanta sede, com tanta falta da Tua presença, que o meu coração se tornou uma terra árida, seca, sem vida alguma. Abra a tua boca, querido, e diga isso ao Senhor. Se você não tem essa liberdade agora, de repente, no ambiente da sua casa, faça isso depois que todos forem dormir. Quantas vezes eu entrei dentro do banheiro? Eu morei por 7 anos numa casa que tinha 2 cômodos. E às vezes eu gosto de me lembrar disso, assim, de como eu tinha experiências com o Senhor. Eu já falei isso outras vezes. Principalmente quando eu engravidei do Arthur, no início da gravidez, existia muita coisa acontecendo. E o Senhor me acordava, me despertava pela madrugada, e para não acordar o esposo que levantava às 4 da manhã, eu ia para o banheiro, orar ali. Porque era o lugar seguro, era o lugar da intimidade, era o lugar de eu me relacionar com o Senhor. Eu dizia ao Senhor hoje como eu sinto falta da igreja, sabe? Da igreja, do espaço físico, eu sinto muita falta, queridos, muita, muita. E talvez hoje essa seja uma das minhas maiores fragilidades. Eu sinto saudade disso, eu sinto saudade de estar aqui. Eu sinto saudades de dançar na presença do Senhor aqui na casa dEle. Porque de alguma forma eu não tenho encontrado essa liberdade dentro da minha casa. Então eu sinto muita falta. E eu sei, né, às vezes a gente se coloca nesse lugar e sabemos que é um privilégio estar aqui, mesmo que seja por uma hora e meia.
Mas independente disso, querido, esse não é o foco. Eu quero que você receba essa palavra no teu coração, na tua vida. E que você se encha, você se esbalde na água viva que é o Senhor. Porque a verdade, querida, é que nós vamos buscar muitas coisas. E são dias assim que eu passei dias estranhos. E eu me vi buscando distrações. Eu passava praticamente o meu dia inteiro fazendo coisas. Isso eu estou dizendo coisa de uma semana, 15 dias. Mas aquela recorrência, sabe, de me ocupar, porque a gente não quer pensar no que está acontecendo. Mas isso é falho, querido. Isso é muito falho. Davi diz: eu te anseio com todo o meu ser, o meu corpo, tudo que há em mim. Eu tenho muito anseio pela tua presença, Senhor. E quando eu me vejo agoniada desse jeito, eu já sei o que é. Se em algum momento, querido, eu não deixar tudo que eu tenho, ou mesmo depois que todos forem dormir, eu não dobrar os meus joelhos, sabe, eu não buscar ao Senhor, querido, isso não passa, porque é sede. Eu amo beber água. Eu bebo 3 litros de água fácil. Eu já falei isso, eu bebo muita água durante o meu dia. Eu sinto muita sede. O pessoal lá em casa brinca que... do que a mãe gosta? A mãe gosta de água, né? Tipo assim, não sabe brincar. Tá? A mãe não está na brincadeira, ela gosta de água. E eu quero que você traga isso para o teu relacionamento com o Senhor. Você vai poder assistir um filme muito bom, porque existem filmes muito bons. Hoje nem tanto, mas nos anos 90, né, hoje em dia não tem muita coisa boa não. Existem grupos musicais muito bons, existem muitas coisas, livros, e você pode buscar. Evelyn, a gente está de quarentena mesmo, vou pegar aqui uma lista de livros, né, 10 títulos, oh Deus. Vou aqui maratonar não sei o quê, né, a gente sabe disso. Só que no final é tudo uma distração, é uma fuga. Então eu te desafio hoje, querido, como eu desafio a mim mesma. Para um instante. Contempla aquilo que o Senhor quer te mostrar. Se permita ser confrontado pela palavra do Senhor. O Senhor está nos dizendo: ei filho, você está caminhando no deserto, eu sei que são dias difíceis. Mas eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você contemple a minha glória, eu preciso que você me reconheça como a fonte inesgotável. Eu tenho água para você, eu tenho alívio, eu tenho refrigério, eu tenho provisão. Ele tem, queridos, por mais difícil que seja, porque eu sei, eu costumo dizer, né, nós recebemos tantos pedidos de oração. Familiares, né, que estão perdendo seus amados. Existe muita dor no mundo. O mundo está no momento que a ferida está aberta. Mas os nossos olhos precisam permanecer no Senhor, queridos. Amém? Feche os teus olhos, louve ao Senhor. Aleluia. Seja o teu nome, Senhor. Sim, Jesus, nós declaramos a nossa dependência. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. E vamos permanecer, Senhor, em teu nome, Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro.
louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Tu és bom, Pai. Como igreja, Senhor, como os teus filhos, nós também declaramos, Pai, o nosso coração está convicto. E também existem em nós, Pai, declarações imutáveis de que o Senhor é bom, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é soberano e o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Pai, guarda a vida dos meus irmãos. O Senhor que sonda e conhece a cada um de nós. As nossas vidas estão nas tuas mãos, Pai, nós cremos nisso. Tenha o controle, tenha, Senhor, o governo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja alívio, que haja, Deus, refrigério, que haja a tua paz. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar em cada um de nós. Que o Senhor possa tratar com cada um de nós e fazer a tua vontade, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite. E agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, de termos a oportunidade de buscar a tua face, de ouvir a tua palavra. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluias. Tuas mãos. Aleluia. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Tipo peça de teatro, né? Próxima cena. Amém, queridos. Glória a Deus. Que você fique bem. Amém. Que você permaneça, que você, de alguma forma, se estava faltando, sabe? Como se fosse um tipo de recurso para que você tomasse essa iniciativa de ir mesmo diante da presença do Senhor, de reconhecer a sede, a fome, a dependência, que a palavra do Senhor te encoraje nesse dia. Amém? E seja aí o vigor necessário, né, para mais um dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu nem preparei assim uma palavra para oferta, porque nós sabemos, né, queridos, glória a Deus, nós somos uma igreja muito abençoada, né? Eu acho que, né, em tudo o Senhor tem nos dado direção, e essa questão dos dízimos, das ofertas, nós sempre fomos ministrados de uma maneira muito, muito simples, né? Que é como a palavra do Senhor nos ensina. Mas algo que eu sempre, né, falo e é o que eu trago para a minha vida é essa questão da fidelidade, né? É você realmente não reter aquilo que é do Senhor. Nosso coração grato, generoso, isso agrada ao Pai, né? Então eu quero que você, em nome de Jesus, o QR Code vai estar em algum lugar, né? Eu fiz um Pix essa semana. Eu achei tão chique. Funciona, queridos, direitinho. É só colocar o CNPJ. Achei muito chique. Fiz um Pix do meu dízimo. Então, que você possa aí continuar comprometido com a obra do Senhor, né? Nós temos aí, não digo nem melhorias, né? Na verdade, temos processos ainda, etapas, né? Temos etapas a serem concluídas, e o que tem feito a obra prosseguir são os dízimos, são as ofertas. Então, em nome de Jesus, são dias conturbados, sim, mas eu sei que o Senhor tem guardado você, cuidado de você. Claro, dentro aí, querido, do que o Senhor tem provido, né? Seja fiel, agradeça ao Senhor, né, com um coração disponível, querido, não por força, não por violência, não por obrigação. Amém? Que o Senhor direcione você a abençoar a obra do Senhor. Amém? Então, deposite, ou enfim, nós temos alguns recursos aí para que você continue dizimando e ofertando. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém? Algum recado? 18 horas no domingo, né? Ao vivo, como diz o pastor Romulo, online, ao vivo. Amém? E que você esteja conosco, né? Que eu vou estar lá na prontidão. Culto, então, às 18 horas no domingo, né? Qualquer mudança, qualquer novidade, nós vamos ser informados aí pelos canais de comunicação. Amém?
Então vamos orar agradecendo ao Senhor por este tempo que o Senhor nos deu. Estamos aqui já encerrando, estamos no limite. Amém? Fecha os teus olhos aí no teu lar. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em segurança, Senhor, com responsabilidade. Pai, agradecendo desde já, Senhor, agradeço pela vida do Leandro, da sua família, Senhor, a vida do Cláudio, Senhor, também a sua casa, a vida, Senhor Deus, da Micaele. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar em paz, guardar as nossas vidas, guardar os nossos amados, assim como, Senhor, a cada irmão que está no seu lar, assistindo o culto, louvando o teu nome, se voltando para a palavra, se comprometendo, Senhor, a cada dia mais, Senhor, caminhar na direção do Senhor. Davi, Senhor, atravessou aquele deserto, mas o Senhor foi a direção dele, Pai. Que a tua igreja, Senhor, permaneça olhando para o Senhor, se fortalecendo o espírito, Senhor, enfraquecendo a carne, expondo ao Senhor as suas fragilidades, sim, mas recebendo do Senhor a cura, a restauração, o milagre, a provisão. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada vida que está, Senhor, contribuindo, colaborando, Senhor Deus, com a finalização desta obra. Mas acima de tudo, meu Deus, contempla essas vidas, esses corações, vidas talvez que estão passando por algum aperto, alguma dificuldade, Pai. Que sejamos uma igreja, Senhor, que caminha junto, que estende a mão, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa prover, cuidar da vida de cada um desses irmãos, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, pedimos que o Senhor seja conosco, nos livrando de todo mal, Senhor, Pai, visitando em nome de Jesus aqueles que estão enfermos, que foram, Senhor Deus, infectados, que precisam de cura, Senhor, que essas vidas, Pai, que nós temos diariamente apresentados nos grupos de oração, Pai, que essa doença, ela não, Senhor, não progrida, Senhor, que haja ali, Senhor, em nome de Jesus, a manifestação do teu cuidado, Pai, mas que sobretudo, Senhor, os nossos olhos estejam no Senhor, os nossos corações, Pai, ainda que se angustiem, Senhor, se derramem na tua presença, porque tu és o nosso consolo, o nosso conselho, tu és aquele que vai à nossa frente, e por isso nós louvamos o teu nome, Pai. Aleluias. Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco desde agora e para sempre. Que você fique em paz, que você adore e louve o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Até o próximo culto.